O choro e os selos. O choro e os selos. Negócios de meu pai. É ele o livro da vida, onde se escreve e se guarda todas as coisas. O que anuncia o fim desde o princípio e chama as coisas que ainda não são como se já fossem. A onipotência de dizer haja e a maravilha de ver que a luz era boa. Glorificou ao bom Deus, a luz, para discernirmos tão grande sentimento de Deus, tomando o testemunho de João por tipo, diante de um livro selado e da visão de um cordeiro morto desde a fundação do mundo, estava diante de Deus as coisas futuras, ainda sem forma e vazias. Estava diante de João um livro que ele lia que não podia ler e via que ninguém poderia ver, como antes de Deus dizer: haja luz, abrir o livro e desatar seus selos. Em choro de lágrimas consoladoras, João ouviu: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono, porque no princípio Deus estava só e sozinho no absoluto. Toda a possibilidade de existir, ser e viver era Ele, dele, por Ele e para Ele. Ele se ouvia, se falava, se perguntava, se respondia e correspondia a si em todas estas coisas, como a pessoa que fala, com quem se fala e de quem se fala. Tudo no imperceptível e no invisível. Mas não quis ficar só e disse: haja luz. Negócios de meu pai. Gênesis 1, 1 a 5. Isaías 49, 14 a 16. Romanos 11, 33 a 36. Apocalipse 5, 4 a 7. Chorar. Imaginemos Deus olhando para todas as possibilidades e para todo o seu poder dentro de si mesmo, buscando quaisquer probabilidades de alguém estar lendo aquilo que somente ele ler e ver, sentir o que ele estiver sentindo e não encontrar, não haver. Haveria algum sentimento que no homem se aproximasse ao de Deus, senão quando é traduzido pelo choro? E eu chorava muito. O grande eu sou já explodindo de gozo, explodindo de poder, explodindo de luz, explodindo de alegria e de tudo, e ver em seu universo que ninguém há em condições de ver e ler, porque somente ele é e era, porque era tudo quanto dele e por ele e para ele sempre fora. Certamente era um emocional divino indescritível, mas no homem isto significa comunicar o máximo de quaisquer sentimentos, chorar. Isaías 44, 6 a 8, João 11, 32 a 36.
E eu chorava muito. Consonante à expressão vivida por João no seu emocional máximo, ele exclamou: E eu chorava muito, porque nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra foi achado alguém digno que pudesse ler o livro, desatar os seus selos e olhar para ele. Isto é como uma eternidade só e sozinho. Dividir com quem? Explicar a quem? Comemorar com quem? Como Jesus Cristo nos ilustra isto? Conforme as suas palavras foi dito: se amardes aos que vos amam, que galardão havereis? Não fazem assim os publicanos e pecadores? E se saudardes unicamente a vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos da mesma forma? Há mais felicidade em dar do que em receber. E eu chorava muito. Lucas 6, 32 a 36, Atos 20, 35. Selos. Imagine a felicidade em dar de um tamanho ou grandeza que somente Deus conheça. Ele olhando para dentro de si e para a hipotética possibilidade de olhar para fora de si mesmo, não ver outro além, e ficar estabelecido que ninguém é, ninguém há, ninguém se há com a capacidade de perdoar na grandeza dele. Misericórdias que somente ele tem. Imagine a possibilidade de olhar para dentro de si mesmo e não encontrar alguém misericordioso, igual, ou junto, ou consigo. Isto é conhecer as suas misericórdias, quão maravilhosas são. Humanamente se diria: festa demais para uma pessoa só, satisfação demais para um só ser, alegria demais para se comemorar em um só depósito, é gozo demais para um só radiante, amor demais para que um homem possa traduzir ou festejar, exultação demais transbordante para se deter em apenas um vaso. Mas ele viu, há de ver, há de vir, total nele. Resultado? Ninguém. Imagine a felicidade em dar a quem não pode retribuir. Selos. Salmo 86, 3 a 5. Lamentações 3, 21 a 23. Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra poderia abrir o livro, desatar os selos e olhar para ele. No princípio lógico e óbvio, somente Deus poderia olhar para si mesmo, se ver, se ler. Ao cogitar-se o por dentro ou por fora, não esquecer que a possibilidade de fora de Deus não existe. E se pergunta: quando o homem chora? Seus motivos, razões, eventos. Considerando que João chorava muito, considerando que o choro do homem não é a expressão exata do choro de Deus, mas semelhante, por quantos motivos o homem chora? Quando há um sentimento interior profundo de tristeza, na comoção do arrependimento, no remorso do reconhecimento de um erro, quando na visão interior se achar uma profunda lamentação, uma profunda dor, no profundo sentimento de insulto ou ressentimento, quando temos incapacidades, quando nos sentimos impotentes para determinada ação ou reação,
quando não há saída para a situação que estivermos vivendo e quando não há meios de saídas, e se busca palavras e ninguém no céu nem na terra. Apocalipse 1:8. Apocalipse 1:17-20. Apocalipse 5:1-5. Quando choramos, transferido para os sentimentos humanos, choramos quando a dor é muito profunda. Observando bem, nós caímos tanto, nós ficamos tão separados deste amor, deste Pai, deste perdão, desta misericórdia, desta alegria, deste regozijo e desta felicidade que, por ficarmos tão longe, esquecemos de que a gente chora de alegria também, chora de triunfo e de conquista. Mesmo que no contexto de Apocalipse o chorar tenha conotação forte de tristeza, há também um júbilo no anúncio do escape, solução, saída e salvação, livramento, liberdade, aclamação e glória do Cordeiro, digno de abrir o livro. E nesta alegria, o homem continua chorando, mesmo com a face alegre ou com um expressivo alívio no rosto. Quando choramos. Salmo 126, 1-6. Esdras 3, 10-13. Deus também chora. Seus motivos podem ser tão altos acima dos nossos motivos, assim como o céu está acima da terra. Suas emoções, tão difíceis de serem comparadas às nossas, assim como o Oriente jamais se encontrará com o Ocidente. Mas conhecemos e reconhecemos que, quando alguém chora, quer expressar uma verdade e um sentimento além de todas as linguagens faladas ou sinalizadas. Em espírito e na verdade de suas lamentações, Deus disse: Os meus olhos derramam lágrimas de noite e de dia e não cessam, porque a Virgem, filha do meu povo, está ferida de grande ferida, de chaga muito dolorosa. Torrentes de águas derramam os meus olhos, por causa da destruição da filha do meu povo. Deus também chora. Jeremias 14:17. Lamentações 3, 47 e 48. Jesus Cristo chorou. Mesmo que no texto de Apocalipse o chorar tenha conotação forte de tristeza, há também um júbilo no anúncio do escape, solução, saída, salvação, livramento, liberdade, aclamação e glória do Cordeiro digno de abrir o livro. É nesta alegria que o homem continua, embora chorando, mesmo com a face alegre ou com um expressivo alívio no rosto. Deus também chora. Seus motivos podem ser tão altos acima dos nossos motivos como o céu está acima da terra. Suas emoções, tão difíceis de serem comparadas às nossas, assim como o Oriente jamais se encontrará com o Ocidente. Mas conhecemos e reconhecemos que, quando alguém chora, quer expressar uma verdade, um sentimento além de todas as linguagens faladas ou sinalizadas. Quando Jesus Cristo chorou sobre Jerusalém e diante do sepulcro de Lázaro, deixou uma expressão bem clara para alcançar ao entendimento mais rude que o homem tiver. Eu quis e tu não quiseste. Jesus chorou. Lucas 13, 31-35, João 11, 32-36. Eu quis. Se os tridispensacionalistas
podem afirmar que o Velho Testamento fora uma operação do Pai. Nos dias de Jesus Cristo foram uma operação do Filho. E após Pentecostes, uma operação do Espírito Santo, deveriam compreender que era o mesmo Alfa, princípio, Cristo, Consolador, noivo, marido, Senhor e Deus que chorava por Jerusalém. Agora, de forma visível, audível e palpável. Ninguém poderia ter o título de vida se não fosse a própria vida falando sobre si mesma. E tu não o quiseste. Ebenezer. Sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João 5, 20. Maranata. Ora, vem Senhor Jesus.